pessoal, vamos para a nossa aula 96, lançamento oblíquo. Bom, quem aí já não praticou um esporte que fez um lançamento oblíquo? Existem vários, inclusive, muitas vezes uma questão de vestibular, um teste, aparece justamente o movimento, por exemplo, de uma bola sendo jogada por um atleta, tá? Um lançamento oblíquo. Tá? Por exemplo, um jogador de futebol, por exemplo, um jogador de basquete, quando ele faz um lançamento, quando, por exemplo, né, vamos dizer, quando tu for magnata, ou alguns aí já jogam, por exemplo, né, golfe. Golfe é jogo de magnata, né? Então tu vai ali, ó, pega a bolinha e bate e faz um lançamento oblíquo. Por exemplo, outros esportes de Olimpíadas, como lançamento de peso, lançamento de dardo, todos são lançamentos oblíquos. Né? Quando nós tivemos a Maureen Imagem, né, recordista mundial de salto em distância, quando ela bateu o recorde mundial, o que aconteceu? Houve várias questões de vestibular sobre o salto dela, em que ela fez um lançamento oblíquo, né, com o próprio corpo. Ok? Então eu vou colocar para vocês uma figura, tá? Vou colocar uma figura, e nessa figura aí nós vamos ver como é que é esse movimento. Na verdade, na aula passada, né, nas aulas passadas nós tivemos um lançamento horizontal. Então vai ver que o oblíquo é muito parecido. Nós vamos ter, aqui vou fazer um desenho, né, um lançamento oblíquo, e nós vamos ter o seguinte, quando eu jogo um corpo obliquamente, ele sobe e desce. Ele sobe e desce. Ok? Então nós temos aqui uma velocidade vetorial de lançamento, e esse corpo que é lançado obliquamente, ele é lançado simultaneamente aqui para cima e para a direita. Isso é um lançamento oblíquo. O nome dessa trajetória é uma parábola. Aqui é a parábola inteira. Notem que no lançamento horizontal, o que é o lançamento horizontal? É só a descida. Pois bem, o oblíquo é a subida e a descida. Para a gente resolver essa questão, é interessante nós colocarmos um referencial. Vou dizer que o ponto de lançamento é a minha origem, é o meu 0, 0. 0, 0 de quem? Na direção Y. Olha para onde é que aponta a direção Y agora. Para cima. E olha para onde é que aponta a direção X, para a direita. Pois bem, lançar obliquamente é lançar para cima e para a direita simultaneamente. Ok? A primeira coisa que nós temos que aprender do lançamento oblíquo é que essa velocidade, a gente não trabalha com essa velocidade, até trabalha, mas na maioria das perguntas tu tem que fazer o que com essa velocidade na diagonal? Geralmente eu não trabalho com a velocidade na diagonal, eu trabalho com quem? Com as componentes. Eu tenho que decompor essa velocidade inicial em duas componentes. Como é que eu faço isso? Quem não lembra, vai lá e assiste as aulas de decomposição de vetores, capítulo 5, tá? Bom, onde é que eu encontro isso? Bom, no canal tem aí, dá para fazer uma procura básica, pode pegar a lista completa que tem lá do curso completo, tem listas aí organizadas, e no site também, vai lá no site fisicafabricio.com.br e clique em videoaulas, tem todas as listas lá, todas as aulas organizadinhas. Como é que eu faço para decompor? Nota, eu tenho que transformar aquele V0 em duas partes. São as chamadas componentes. Eu vou transformar numa parte que é para a direita, que eu vou chamar de V0x. E uma parte que é para cima, que eu chamarei de V0y. Bom, nós vamos ver que no lançamento sempre é necessário saber o quê? Um ângulo além da velocidade. Eu não posso dizer, atirei um corpo obliquamente com 10 metros por segundo. Tem que dizer, atirei 10 metros por segundo com 45 graus, com 10 metros por segundo com 30 ou com 60. Isso vai fazer absolutamente toda a diferença. Então eu precisarei de um ângulo, eu vou chamar aqui exatamente como o livro chama, eu vou chamar de θ. Se eu chamasse de alfa, de gama, de beta, tanto faz. É um ângulo com a horizontal, certo? Quando eu for decompor, ó, a θ está aqui, quando eu for decompor,
em duas componentes. O que é decompor? É transformar o V0, em V0x e V0y. Notem, é uma troca. Uma na diagonal vira duas, só que essas duas agora tem vantagem. Uma vai estar na vertical e outra na horizontal, tá? Bom, como é que eu acho essas componentes? Está aqui, ó. Relações trigonométricas de seno e cosseno. Então, seno de teta, cateto oposto. Quem é o oposto ao teta? O V0y sobre a hipotenusa, que é V0. Beleza? Quem é o cosseno de teta? Cosseno de teta é o cateto adjacente. Ó, adjacente é ao lado V0x sobre V0. Ou seja, para achar as componentes, ó, V0y em módulo, eu tenho que pegar a velocidade de lançamento e multiplicar pelo seno do ângulo θ. Está aqui. Decomposição da componente y. E para saber a componente V0x, eu tenho que pegar a velocidade de lançamento e multiplicar por cosseno de θ. Sempre é isso, professor? Sempre é isso ou só nessa? Não, sempre é isso. Sempre será, desde que o ângulo seja na horizontal, claro, se botasse o ângulo na vertical, aí mudava, né? Mas sempre que o ângulo θ é entre a velocidade e a horizontal, o V0y, V0 seno θ, e o V0x, V0 cosseno θ. Pois bem, o que está acontecendo com esse corpo? Ele simultaneamente anda para cima e para a direita. Só que, notem, a estratégia é exatamente como no lançamento horizontal. Nós dividimos o nosso problema na horizontal e na vertical. Horizontal e na vertical. Na horizontal, eu tenho um movimento uniforme. Por quê, professor? Por quê, professor? Por quê? Ah, por quê? Porque na horizontal nós não temos aceleração. Professor, eu não entendo por que não tem aceleração na horizontal. Pois é, ainda nós estamos na cinemática. Eu não tenho, segundo a ideia tradicional de se organizar a matéria, eu não tenho ainda a obrigação de explicar o porquê. Porque o porquê de não ter aceleração é a dinâmica. Tá? Nossos próximos capítulos, CCU e MCU, o próximo, dinâmica. Aí nós vamos entender. É bem fácil, na verdade. Como durante esse movimento não há força resultante na horizontal, durante o movimento, lá quando ele foi lançado, tinha. Mas durante o movimento, a única força atuante, estamos falando tudo isso, tá? É importante, até foi bom eu ter lembrado aqui, ó. Tudo isso aqui é sem atrito, ou com atrito desprezível, ou seja, vácuo. Tá? Vácuo. Ou praticamente a mesma coisa que vácuo. Se fosse vácuo, se não fosse, não ia fazer diferença. Tá? Bom, então isso aqui não pode ser, por exemplo, isso aqui não pode ter ar. Ter ar muda tudo. Agora, notem, quando nós não temos atrito, a única força atuante durante o movimento. Por que durante? Porque o movimento começa imediatamente após sair de contato com quem impulsionou e termina imediatamente antes de tocar ao solo. Aqui é a velocidade VF, V final. Tá? Agora, observe. Quando acontece isso, a única força atuante, isso aqui lá na dinâmica não vamos ver, não me pergunta agora. Mas a única força atuante é a força resultante e é para baixo. Em todo o movimento, todo o lançamento oblíquo. Ok, então na horizontal não tem força resultante, por isso não há aceleração. A explicação é essa, na verdade. Tá? Na dinâmica nós vamos ver isso. Então na horizontal, se eu tenho um movimento uniforme, sempre que eu quiser calcular algo na horizontal, uma distância, eu quero saber quanto ele andou horizontalmente, uma distância qualquer, como é que eu faço para calcular uma distância no movimento uniforme? Ora, delta, como é que era? Delta S é V vezes delta T. Nós só vamos mudar agora, ao invés de chamar de delta S, eu vou chamar de delta X é igual.
E ao invés de botar V, porque aqui tem que cuidar, é que nem no lançamento horizontal, temos V, Vx e Vy. Se eu quero um movimento na horizontal, o que eu pego? Vx vezes ΔT. Ah, professor, mas é igual ao lançamento horizontal? Igualzinho. Tá? Agora, mais uma coisa. Existe uma distância que é importante aqui, e essa distância é a distância máxima. O ΔX máximo nós chamamos de alcance. E esse alcance, que é o ΔX máximo, é Vx vezes um ΔT total. O que é o ΔT total? É um ΔT para subir mais um ΔT para descer. Então eu uso o tempo total, ΔT total. É o ΔT de subida mais ΔT de descida. Nós vamos lembra que quando eu atirava algo para cima, o tempo de subida e o tempo de descida, sem atrito, o tempo de subida e descida era o mesmo? Pois aqui vai ser exatamente a mesma coisa. O tempo de subida e o tempo de descida, exatamente o mesmo. Então quem souber, sei lá, vamos inventar. Demorou 3 segundos para subir. Então para descer vai demorar 3 segundos. Sempre são iguais o ΔT de subida e o ΔT de descida quando nós tivermos vácuo. Bom, tá aqui. Então na horizontal é isso que ele pode perguntar. O alcance ou uma distância. Por exemplo, não precisa perguntar necessariamente o alcance máximo. Pode perguntar quanto que anda entre a altura máxima e um segundo depois. Sei lá pode perguntar. É Vx vezes ΔT. Notem, Vx, a componente x, é constante em módulo. Na verdade, não só em módulo, direção e sentido, ela continua sempre apontando para a direita. Por quê, professor? Olha, não há aceleração na direção x. Só há aceleração em que direção? Na direção vertical, que eu chamei de direção y. Então, na direção y haverá sim, agora sim. Quem é a aceleração na direção y? A aceleração na direção y é a gravidade e aponta sempre para baixo. Está aqui, ó, quando nós aprendermos dinâmica, está aqui o motivo. É porque a força resultante aponta para baixo. Então a aceleração vai ter que apontar para baixo. Beleza. Só que agora temos que cuidar. Na vertical eu tenho um movimento uniformemente variado. Tudo bem, movimento uniformemente variado na vertical. A técnica é muito parecida com o lançamento horizontal. Eu separo. Tudo que é da horizontal eu uso Vx. Tudo que é da vertical eu uso Vy. É muito parecido. Só que aqui tem uma diferença. Como o V0y aponta para cima, ó, e o meu sentido positivo, olha ali, ó, positivo para cima. O V0y é positivo. Só que daí a gravidade terá que ser negativa de acordo com o referencial que eu adotei. Então, o que vai acontecer? Nós vamos pegar todas as equações do MV. Todas. Quer ver? Quais são elas? V igual a V0 mais AT. Beleza. Segunda. O que nós temos? Segunda. Nós temos que um delta... Antes nós tínhamos delta S, né? Só que agora eu quero na direção Y. Delta Y, V final mais V inicial sobre 2 vezes T. O que mais nós temos? Nós temos que, por exemplo, função horária. Lembra? Essa que era S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Ao invés de ser S, eu vou chamar de Y igual a Y0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. E a última equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes... Era delta S, vou chamar de delta Y. Bom, só temos que nos ligar numa coisa. Essa velocidade qual é aqui? Se eu estou dizendo que é na vertical que nós temos um movimento com aceleração, que velocidade é essa? Essa velocidade é um Vy.
y é V0y mais, ou se tu quiser aqui, ó, já para arrumar, ó, menos módulo da gravidade vezes t. Menos módulo de g vezes t. Porque aqui eu já estou embutindo agora o referencial. E isso aqui é que é perigoso. Nota, quando o corpo está subindo, a componente V... Como é que ficam as componentes? Vamos pegar um outro momento aqui, quer ver? Está subindo, tá? Está subindo. Vamos pegar nesse momento aqui a velocidade V1. V1 está aqui. Olha o tamanho que era Vx. Tá vendo o tamanho que era Vx no início? O que tem que acontecer com Vx? Vx tem que valer a mesma coisa que valia antes. Vx não pode mudar. Inclusive, ó, o V0x eu posso chamar só de Vx, porque Vx é sempre o mesmo tamanho. Agora, olha ali o tamanho do Vy1. Vy1. O Vy, ó, olha o tamanho do vetor V0y e agora olha o tamanho do Vy. Vy diminuiu. Por que a velocidade na direção y diminui? Porque tem gravidade. A gravidade está fazendo diminuir a componente y, certo? Então tá ali a chamada velocidade no momento 1. Agora, eles amam perguntar, sabe qual? A velocidade na altura máxima. Qual é a velocidade na altura máxima? Responde, na altura máxima a velocidade vale... zero? Zero? Não! Yeah! Yeah! Pegadinha do malandro! Poxa, olha só, pessoal. Na altura máxima, isso não é zero. O cara já tá chorando, porque olha só, essa é pegadinha clássica de vestibular. Quando eu jogo para cima verticalmente, na altura máxima é zero. Só que aqui, ó, o que acontece, meus queridos? Na altura máxima, ele para de subir, mas ele para de ir para o lado? Não. Lembre, na altura máxima ele continua tendo Vx. Ah, tá brincando, professor. Caiu ou não caiu nessa? Depois tu me avisa nos comentários. Ó, nesse ponto aqui, a velocidade, vou chamar de V2, a V2y é zero. Aí ele atinge a chamada altura máxima. Tá? A altura máxima, H máxima, é quando a Vy é zero. Notem, na altura máxima continua tendo o quê? Vx. Portanto, a velocidade vetorial, a total, ela é mínima. Porque só tem Vx, mas não é zero. Na altura máxima, a velocidade é mínima, mas não é zero. Quem é que é zero? Vy. Tu vai conseguir ir bem nisso aí. Opa, ficou horrível. Conseguir ir bem nisso aí quando tu fizer o quê? Tu separar na tua cabeça que no lançamento horizontal e no oblíquo, uma coisa é velocidade, outra é velocidade na direção x e outra na direção y. Aí tu vai começar a ir bem, tá? Então vamos diferenciar. Quem é que é zero? Vy é zero na altura máxima. Vx não é, porque Vx é constante. Então a velocidade vetorial, a total, né, que é a soma vetorial das duas, é apenas Vx. Ela é mínima, mas é apenas Vx. E na descida, notem que na descida, ele continua tendo o mesmo Vx para a direita, mas ele começa a adquirir velocidades para baixo, portanto negativas. E ele termina com uma velocidade componente Vy final negativa e a Vx exatamente igual a que nós tínhamos lá no início. Um detalhe interessante é que em módulo, cuida, a velocidade final é exatamente igual à inicial, em módulo. Então o módulo dessa daqui, ó, módulo de Vf é igual ao módulo de V0. A velocidade de lançamento em valor final é igual ao de lançamento. Isso é interessante para tu saber também. Mas vamos continuar, olha aqui, ó, eu estava na adaptação. Vamos voltar aqui. Eu estou pegando as equações do M e o V, só que qual o movimento, ó a pergunta, qual o movimento uniformemente variado? Qual é? Vx, Vy e V? Uniformemente variado é só o Vy, só na direção y. Na direção x, uniforme. E a composição é um negócio louco, porque daí é uma mistura, né? Não é uniformemente variado a composição.
Agora, notem, ΔY é o quê? Ó, VY final, V0Y vezes o intervalo de tempo. Ó, Y igual a Y0, V0Y, e a aceleração, ó, cuida aqui. Ó, eu vou trocar por menos valor de G. Eu já estou botando valor para não dar confusão, porque aqui, ó, a aceleração, por exemplo, geralmente é 10 metros por segundo ao quadrado, que é na Terra, tá? E o menos eu já estou colocando o referencial que é negativo para baixo, porque positivo para cima. Equação de Torricelli, V0Y, ó, menos 2 vezes módulo da gravidade vezes ΔY. Eu colocando módulo para não dar problema nenhum, é o valor da gravidade aqui, e aqui o menos já é o referencial. Beleza? Agora, grande dica. Que a pergunta é uma das perguntas que são mais feitas. Provavelmente vai ser feita essas perguntas aí no aplicando a teoria e avaliando para aprendizado. Sempre que perguntarem para nós a altura máxima, qual é a condição para a altura máxima? O que é importante para a altura máxima? Quem é que é zero? Na altura máxima? VY instantâneo é zero. A velocidade não é zero, ela é mínima, é só Vx. Então notem, todas essas equações eu posso botar VY igual a zero, que eu tenho as condições da altura máxima, que é uma das perguntas que mais aparece. Então nessa daqui, ó, põe zero aqui e põe esse menos GT para cá, vai ficar assim, ó, 0 igual V0Y menos módulo de G vezes T. Pronto. Eu até posso reduzir isso aqui e ficar com V0Y é igual a módulo de G vezes T. Olha que interessante. Mas, ó, não é para qualquer instante, é para a altura máxima que eu estou fazendo isso. Ou seja, eu estou botando VY igual a zero. Aqui, ó, ΔY. Como é que eu calculo a altura máxima? Como é que eu calculo a altura máxima, por exemplo? Se eu pôr VY igual a zero, porque naquele instante não tem mais velocidade, não sobe mais, é só pegar V0Y, multiplicar pelo tempo. Esse tempo também não é um tempo qualquer, é um tempo de subida, né? É um ΔT de subida. Olha aqui, como é que eu posso calcular facilmente a altura máxima? Olha aqui. Na de Torricelli, põe VY igual a zero, ó. Põe isso aqui igual a zero e eu já vou isolar. Vai ficar V0y ao quadrado igual a 2 módulo de G vezes ΔY não, H máxima vezes a altura máxima. Ou seja, eu não precisava falar isso, eu só estou te mostrando que o que eu faço? Eu pego as equações do MUV e adapto para o lançamento oblíquo. É isso que eu estou fazendo. Agora, então tá aqui. O que eu fiz? Ao invés dos V's, eu botei VY. Ao invés de A, eu botei menos módulo de G. Ao invés de altura, eu botei Y. Agora, aqui é mais uma particularização. É quando assim, eu quero calcular a altura máxima. O que eu tenho que fazer? A altura máxima ele para de subir. Bom, então VY é zero. Beleza? Então tá aí. Tá aí. Aí eu pego essa e particularizo para uma situação que eu quero saber a altura máxima. Agora, o que mais nós temos? Eu poderia perguntar no final ainda quanto é vetorialmente essa velocidade. É a mesma coisa que o lançamento horizontal. Faz uma resultante vetorial entre Vx e Vy. Lembrando, quem sabe no início Vx, sabe em qualquer momento, até no final. Agora Vy é variável. Vy é variável porque é um MUV. Tá bom? Então está encerrada essa aula. Então, aquele abraço!